Irmãs e irmãos, Pai seja conosco. Na oportunidade que nos é dada hoje, estaremos desenvolvendo um breve estudo, sempre à luz da palavra, sobre a santificação no discipulado cristão. O tema é muitíssimo amplo e certamente não se esgota em apenas uma exposição, mas é profundamente necessário ao relacionamento vida na vida do discípulo de Jesus Cristo. Então eu convido a você para que estejamos buscando o versículo que vai direcionar a nossa reflexão. E este versículo está na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e ao versículo 13. Muito bem, nos diz o texto sagrado: E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, porque estamos diante da tua palavra e buscando, Senhor, a direção do teu Espírito Santo para, Senhor, refletirmos e discernirmos o que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir, para nos aperfeiçoar. Ó Deus, aceita a nossa gratidão por isso e prepara-nos, Senhor, ó Pai Santo, para que, ó Deus, na imagem do teu Filho, no seguimento ao teu Filho, Jesus Cristo, possamos, Senhor, ser considerados de tal modo, Senhor, que sejamos achados irrepreensíveis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em uma leitura pouco refletida, temos a impressão que este versículo nos ensina que devemos nos dispor a assistir e amparar os que se acham vacilantes na fé. Nesse caso, seria um equívoco em limitar a interpretação bíblica no ensino transmitido por esse versículo. Consideremos que o versículo está integrado em uma porção da carta aos Hebreus, que é o capítulo 12, o qual se inicia louvando os testemunhos de fé destacados no capítulo 11, e tem sequência fazendo um apelo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para esse propósito, o escritor aos Hebreus, divinamente inspirado, ensina como correr a carreira, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. É como nos diz o versículo 1. E no versículo 2, continua a dizer: e olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Correr a carreira reflete a compreensão de uma caminhada. E olhar firmemente significa não perder o ponto de referência, que é Jesus. E nós conhecemos no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versos 9, que o próprio Senhor Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, a referência, o ponto de referência de santidade é Jesus, porque vendo a santidade em Jesus, conhecemos o Deus Santo, o Pai Santo. Então, queridos, nos versículos seguintes, nós vemos que o autor bíblico desenvolve a exposição sobre a necessidade de aperfeiçoamento que Deus promove em nossas vidas, para que venhamos a ser participantes de sua santidade, exercitando-a no produzir fruto de justiça. Consideremos agora que o versículo 13, como um texto base para este estudo, é orientado por um verbo que indica uma ação: fazer caminhos. Fazer caminhos retos aponta para nós mesmos. Adam Clarke, teólogo metodista nos fins do século XVIII e início do século XIX, autor de uma ampla obra de comentários bíblicos, um profundo estudioso sobre santidade bíblica, inclusive integrante do movimento de santidade no Reino Unido, ele comentou este versículo 13 em Hebreus, escrevendo, aspas, siga o caminho reto que está diante de você. Não ande por caminhos tortuosos ou ásperos, onde estão pedras, sarças e espinhos, pelos quais você será inevitavelmente aleijado, e assim
totalmente impedido de prosseguir no caminho. Ao passo que, se você seguir pelo caminho correto e uniforme, embora tenha sido ferido por entrar no caminho errado, aquele que foi ferido será curado moderadamente e todos os impedimentos sendo removidos. A aplicação de tudo isso leva a um comportamento correto e santo na vida religiosa. Fecha aspas. A ação contínua de fazer caminhos retos tem uma finalidade: para que o manco não se extravie. Essa é a suma desse versículo 13. Para que o manco não se extravie, antes seja curado. Mas o que isso quer dizer? Bem, nós já reparamos uma pessoa que manca. É uma pessoa que não tem o seu andar de modo regular e sempre faz pausas na caminhada. Somos todos mancos, querido. E somos mancos em razão da queda, depravados espiritualmente por força do pecado. O estado pecaminoso não nos permite caminhar direito e requer de nós, de todos nós, mais atenção na caminhada. Quando o discípulo cristão faz uma parada em sua caminhada, ao tentar retomá-la, facilmente se engana e passa a percorrer caminhos errados. E a cada etapa que percorre pelos caminhos errados, vai ficando ainda mais aleijado. Então, já o discípulo cristão que faz essa parada e, ao tentar retomá-la, se engana no percorrer. E ao percorrer caminhos errados, ele perde a condição de discípulo. Nós perdemos a condição de discípulo de Cristo. Porque aí já não somos mais imitadores de Cristo, porquanto estamos desprezando o viver vida santa. Uma vez convertidos em Cristo, nascidos de novo por justificação divina, somos santificados nele, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Teologicamente, chamamos este ato de justiça divina de santificação posicional definitiva. Porque, fazendo-se pecador por nós, Jesus nos substituiu na cruz e tomou o cálice da ira de Deus, em resgate de muitos, dos quais nós nos incluímos. O sacrifício de Jesus Cristo foi aceito pelo Pai, e nele somos perdoados e reconciliados, sendo santificados na oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Por isso que a nossa santificação é posicional em Cristo e definitiva em Cristo. Nós podemos constatar essa revelação também na carta aos Hebreus, um pouquinho antes, no capítulo 10, versículo 10. Conforme nos é revelado agora na carta aos Efésios, no capítulo 1, toda esta obra redentora expressa a vontade decretiva de Deus, que, antes da fundação do mundo, determinou que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele, tornando-nos filhos em amor por meio de Jesus Cristo. Como Deus Pai enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, para que nele fôssemos resgatados, significa que, conhecendo o novo e vivo caminho da justiça, não podemos continuar na operação do erro, com a prática de obras mortas, obras separadas de Deus. Se discernimos o pecado e a obra santificadora em Cristo, precisamos nos manter santos, porque fomos feitos filhos do Santo. Então, estamos diante da necessidade de santificação progressiva, pela qual somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, a fim de que abandonemos as obras da carne e cresçamos em espírito no homem interior. É nesse sentido que a palavra nos revela na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 24, quando Paulo está enfatizando que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Você até pode considerar um simbolismo de crucificar a carne, mas o crucificar a carne de que Paulo está falando aqui é nós mortificarmos as paixões, as concupiscências
da vida do homem antigo, do homem velho, do homem que nasceu de novo. E essa santificação sempre foi e continua sendo requisito para relacionamento com Deus. É assim desde o começo no drama da redenção. Quando Caim propôs e alimentou em seu coração matar seu irmão Abel, o Senhor, que conhece os corações, o exortou. Nós vemos essa exposição no livro de Gênesis, no capítulo 4, verso 7. E o Senhor fala a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas Caim preferiu alimentar o pecado e consumá-lo. Mais tarde, confrontado pelo Deus Santo, Caim não expressou qualquer arrependimento e confissão, e o peso do seu pecado lhe trouxe a censura da exclusão de Deus. O pecado que jaz à porta, na expressão de Gênesis capítulo 4, verso 7, desde a geração dos primeiros pais naturais, é o mesmo pecado que ainda em nossa geração tenazmente nos assedia, conforme o autor da carta aos Hebreus enfatiza no capítulo 12, verso 1. E esse pecado que assedia, ele gera escravidão com o seu peso. Por isso, a palavra nos revela que precisamos nos desembaraçar do peso do pecado. Desembaraçar-se do peso do pecado que assedia é despojar-se do velho homem interior, como que trocando vestes manchadas de pecado por vestiduras brancas. Neste ponto, é importante dizer que a necessidade de santificação pessoal não esvazia nossa convicção de justificados pela fé. Vou repetir, porque isto é um princípio inafastável da teologia bíblica. É importante dizer que a necessidade de santificação pessoal não esvazia nossa convicção de justificados pela fé. Conforme nos é revelado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, Deus nos declara justos por causa da justiça de Cristo que nos foi imputada. Não somos salvos por sermos santos, mas por sermos pecadores confessos e arrependidos, e confessores da obra redentora em Cristo Jesus, confessando que Cristo é o nosso Salvador pessoal. No entanto, uma vez salvos pela justiça de Cristo que nos foi imputada, precisamos buscar o caráter santo do Salvador. A Bíblia nos ensina, no capítulo 2 da carta aos Efésios, que somos salvos pela graça mediante a fé como dom gratuito de Deus. Porém, ao propósito de andarmos nas boas obras que Deus preparou, e preparou de antemão. Tais boas obras são as obras santas. Este é o sentido da transformação pessoal capaz de gerar fruto de justiça. Essa é a vocação do discípulo de Cristo. É aí que a santificação progressiva está vinculada ao discipulado. O discípulo de Cristo gera discípulo para Cristo, e nisto constitui a obra santa, ou seja, a boa obra. Atentemos agora para a ordem comissionada exposta em Mateus 28, que é o último capítulo e que nós conhecemos bem. Mas atentemos pela sequência da ordem comissionada e veremos como evolui a carreira proposta para corrermos com perseverança. Em Mateus 28 nós vemos que, como discípulos, precisamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os aos novos discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja,
nós, discípulos, vamos ensinar a novos discípulos o que o Senhor nos ordena, o que o Senhor nos ensina, o que a palavra nos revela e o que Deus ordenou para guardarmos. Deus ordenou: sede santos, porque eu sou santo. Daí nós concluímos que o discípulo de Cristo é chamado a produzir frutos de justiça, ensinando a guardar os atributos divinos comunicáveis em amor e graça. Mas o que é a vida em santidade? A vida em santidade é assinalada com a presença das virtudes do Espírito Santo, a pessoa divina que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, a qual tem ênfase na transformação interior, Pedro escreve a primeira carta expondo a importância de transformação exterior para que ela seja expressada aos de fora, à comunidade, ao mundo. Mas Pedro escreve a segunda carta dando ênfase na transformação interior. E ele escreve, logo na saudação, aos que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É como ele começa na segunda carta, no capítulo 1. E nessa justiça, Pedro continua dizendo, nos foram doadas, recebemos por doação, por mérito nenhum nosso, as preciosas promessas pelas quais nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Observem, querido, esse atributo. Nós, uma vez justificados e posicionados como santificados pela imputação em Cristo, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. É por isso que nós somos movidos pelo Espírito a guardar os atributos divinos comunicáveis em amor e graça. Essa é a coparticipação na natureza divina. E que, desta maneira, nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como Pedro conclui essa exposição. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Tito, ele expõe, no capítulo 2, nos versículos 11 a 14, ele expõe assim: porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, nesta vida sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse é um resumo maravilhoso do plano redentivo. Nós observamos aqui que a graça que nos reconcilia, a graça que nos alcança como dom gratuito e inefável de Deus, a graça manifesta em Cristo para nos reconciliar e nos fazer santificados definitivamente, a graça também nos proporciona para que vivamos no presente século, ou seja, para que enquanto estivermos vivendo esta vida, nós vivamos de modo sensato, justo e piedosamente. E qual é o propósito? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. E isso se operou através da glória do nosso Senhor e Salvador Cristo, Jesus. Porque Ele nos remiu da iniquidade e nos purifica para si mesmo, para sermos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Desse modo, é visível que Deus nos provê da graça para sermos reeducados. Assim como, sendo homem natural,
nós fomos educados segundo a natureza humana, tendo inclinações para a carne, uma vez nascidos de novo no Espírito, nós somos reeducados no Espírito para que tenhamos a natureza espiritual santa do Deus que nos redimiu, que nos remiu dos pecados e nos reconcilia para compartilharmos na sua maravilhosa luz. E assim, sendo reeducados, nós somos despojados de impiedade e paixões carnais. A salvação nos vocaciona para uma vida íntegra, em todos os sentidos, seja no sentido pessoal, seja no sentido comunitário, revelando sempre o poder da fé e esperança em Cristo através das boas obras. A fé sem obras é morta, irmãos. Pois se a fé regenerou os alcançados pela graça, então é preciso testemunhar da graça aos que estão à nossa volta e ainda não foram alcançados, acerca da nossa radical transformação que nós experimentamos. É nesse sentido que o ajuntamento dos justificados em Cristo constitui a igreja como povo de Deus, como nação santa, para alcançar povos, nações, tribos, corações ainda impenitentes. Eis aí porque o apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta, enfatizando a necessidade de transformação interior, insistindo, conforme nós lemos no último capítulo, que é o capítulo 3, que devemos viver em santo procedimento e piedade, continuamente empenhados com a perspectiva de, esperando no Senhor, esperando a volta do Senhor, sermos achados por Ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, prepara a noiva para as bodas do Cordeiro. E na preparação, nós somos reeducados, nós que integramos a igreja, o povo de Deus, doutrinariamente, segundo a palavra, nós somos reeducados para sermos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva. E aí, queridos, nós assim crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então Deus provê a nós para prover a si mesmo, porque nós seremos povo dele, de propriedade dele, e ele nos regenera, ele nos santifica para vivermos a vida santa, porque sem santidade ninguém verá a Deus. É o versículo que segue no capítulo 12, é o versículo 14. Tenhamos paz e busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, queridos, nós precisamos buscar o crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É interessante que Pedro, nessa carta tão breve quanto a primeira, apenas 3 capítulos, Pedro inicia a carta com a saudação, com o prefácio e saudação, já falando no pleno conhecimento. E ele encerra a carta também falando no pleno conhecimento de Jesus Cristo. O pleno conhecimento é esse buscar progressivamente, é ser envolvido de tal modo que a santificação progressiva transforma o nosso caráter para que venhamos a ter o caráter santo do Senhor Jesus. Kevin Jung, em sua obra Brecha em Nossa Santidade, ele expõe que a maior brecha que os nascidos de novo para a salvação, a maior brecha que os nascidos de novo pode deixar na vida pessoal, a maior brecha que nós podemos deixar na nossa vida pessoal, na nossa vida confessional, é exatamente negligenciar a santidade. Com a nova vida experimentada no lavar regenerador do sangue de Cristo, deixamos o curso do mundo
e nos tornamos aprendizes do reino, de modo que a comunhão espiritual na santidade do Filho chama-nos à obediência por fé. Isso significa permanecer em Cristo após o batismo no Espírito Santo. É assim que o Senhor Jesus expressa aquela maravilhosa palavra no Evangelho segundo João, no capítulo 15, melhor dizendo. Permanecei em mim. Se permanecerdes em mim, eu estarei em vós, e tudo que me pedires vos será dado. Isso é relacionamento por conta da santificação. Ele nos oferece a santificação, nos assegura a santificação e nos convida a progredirmos na santificação. Permanecer nele. Queridos, caminhando para a conclusão deste breve estudo, nós temos a dizer que o discípulo de Cristo tudo deve fazer para cooperar com o Evangelho, alcançando corações pecadores. Buscamos a Deus em Cristo, através das orações, e somos providos em graça, mediante o examinar das Escrituras, sendo santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, para sermos aperfeiçoados de glória em glória. Queridos, queridas, o Senhor Jesus, naquela conhecida oração sacerdotal, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus, após a última ceia, e já na iminência de, depois de ir para o jardim do Getsêmani e orar e suplicar, ele será preso poucas horas depois, mas poucas horas antes, o Senhor Jesus está suplicando ao Pai na sua oração: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Queridos, somos todos caminhantes nessa jornada, tendo Cristo ao nosso lado para que permaneçamos nele. Fazemos caminhos retos para nossos pés, porque caminhamos com meta, para alcançarmos a coroa incorruptível, pregando a outros e não descuidando de nós mesmos. É como somos exortados pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, como Paulo exorta a igreja de Corinto, para que, no capítulo 9, versículos 23 a 27, ganhando aos outros, cuidando de ganhar a outros, não descuidemos de nós mesmos. Significa que nós precisamos pregar o Evangelho, amar, viver a vida santa e cuidarmos de nós mesmos na santificação progressiva, para exatamente nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Chegamos a este mundo como miniaturas de Adão, pecadores, herdeiros do pecado original praticado por nossos pais. Mas podemos e devemos deixar este mundo como miniaturas de Cristo, porque a nossa meta é contemplar a cidade santa que Jesus revelou ao apóstolo João para que desse conhecimento a todos nós, a cidade santa que está revelada no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Nossa meta é contemplar a cidade santa. E na cidade santa, onde está o trono do Deus Santo, só vivem e viverão os santos. Que sejamos bem-aventurados no caminho da santidade cristã, tendo lavado nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que, havendo retidão no caminhar dos pés, entremos na cidade santa pelas portas, entremos pelas portas como herdeiros no direito à árvore da vida. Entremos pelas portas da cidade santa, para vivermos na cidade santa e, como herdeiros em Cristo, desfrutarmos, usufruirmos no direito à árvore da vida, que está reservada no paraíso de Deus.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrarmos. Senhor, és Deus Santo, és maravilhoso, porque o Senhor, na tua santidade, no teu amor, ó Senhor, tu enviaste teu Filho, o Verbo da vida, e, sendo santo, ofereceu a si mesmo para que nós sejamos livres da condenação e recebamos a justificação e sejamos portadores de santidade definitiva. Ah, Senhor, e pelo Teu Espírito Santo, nós que continuamos como peregrinos, ainda, Senhor, vivendo este tempo, ah, Senhor, o Senhor ainda nos conduz pelo mover do Teu Santo Espírito em nós, para que, Senhor, caminhemos progressivamente no propósito santo de alcançarmos a vida plena na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial. Senhor, ajuda-nos a discernir os atributos divinos que o Senhor compartilha. Ó Senhor, ajuda-nos a discernirmos amor, piedade, virtude do Teu Espírito, conhecimento, fraternidade. Ó Senhor, fé. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento. E aceita, Senhor, neste momento, a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até outra oportunidade.